Fala pessoal, bem-vindos ao Plebcast, episódio número 2. E bom, hoje nós iremos tratar sobre o assunto das revoltas dos plebeus contra os patrícios na República Romana. Hoje não será como o primeiro episódio, que foi um resumo, será algo mais aprofundado. Por isso eu espero que o programa fique um pouco mais comprido. Mas, espero que vocês acompanhem até o final, porque tá bem legal. Então, bora começar. Pra gente começar, eu gostaria de dizer uma frase que o Marco Túlio Cícero, um ex-cônsul de Roma, disse em 63 a.C. Ele destacava que a participação e a igualdade perante a lei são absolutamente necessárias para a manutenção de uma república. E por que eu estou falando isso? Porque que a gente vai ver ao longo desse programa que muitas diferenças existiam entre os plebeus e os patrícios. Muitas mesmo. Elas vão se ajeitando ao longo do passar dos anos, mas mesmo assim, continuavam muitas diferenças. E a gente vai ver que essas diferenças levaram a uma série de lutas e brigas e revoltas. E por que eu estou destacando também a frase do Cícero? Porque a gente vê, porque eles pregavam um modelo de governo, pregavam a república, mas não havia igualdade, no princípio, entre os plebeus e os patrícios. Ou seja, os patrícios que comandavam a república, comandavam o governo, e os plebeus apenas eram a massa de manobra, eram soldados, eram a população geral que não tinha acesso ao poder. E aí que é o ponto de partida para nossa Revolução Plebeia. Antes da gente entrar nas revoltas em si, vamos comentar um pouco de cada classe. Bom, os patrícios, como a gente já sabe, eram a classe dominante, eram os detentores das terras, eram os detentores das riquezas, eram os descendentes das famílias mais poderosas de Roma. E ao longo da República eles foram se assenhorando do poder, foram formando uma poderosa elite com poder totalmente para si, certo? E os plebeus? Bom, os plebeus eram a classe geral, a classe que estava em maioria, mas era a classe também mais pobre. Ao longo da República, através do comércio e outras relações econômicas, alguns plebeus, algumas famílias plebeias foram se fortalecendo economicamente. E assim foi se formando uma elite, uma certa elite entre os plebeus que queria o poder. Não só os plebeus mais pobres, eles queriam os poderes, mas também a elite plebeia também tinha planos para seus próprios poderes. Então havia divisões no meio dos plebeus, assim como havia divisões entre os patrícios. Então é importante deixar claro que não eram tudo flores, obviamente. Essas reivindicações tinham várias brigas e levaram muita gente a morrer. Mas foram extremamente importantes, principalmente para a gente tentar compreender a nossa sociedade hoje em dia e relacionar com os fatores do passado. A gente vê que muita coisa que a gente reivindica hoje em dia, como acesso à comida, acesso à moradia e ter representação política, já havia essas reivindicações há mais de 2000 anos atrás. Então, é muito interessante a gente ver isso. E, bom, vamos acompanhar isso, começando com as revoltas de 494 a.C. Os plebeus eles reivindicavam 3 pontos principais em suas revoltas, certo? Eles reivindicavam a igualdade de direitos políticos, como eu já disse, havia muita desigualdade, os patrícios que comandavam a política na República Romana. Eles também reivindicavam as questões das dívidas, ou seja, muitos plebeus acabavam ficando endividados. E como era, bom, paga a dívida em Roma quando a pessoa não possuía dinheiro, com a escravidão. Então, esse era outro motivo que levava os plebeus a se revoltarem contra os patrícios. E, por fim, o direito a ter acesso ao ager publicus. O que é o ager publicus? Então, o ager publicus era terras, praticamente terras. Ou seja, quando Roma conquistava novos territórios, havia o ager publicus. Ou seja, o Estado ele se apropriava de algumas terras, de uma porcentagem dessas terras, e ele dava aos habitantes a outra parte. Ou seja, o Estado, por exemplo, temos 100 hectares de terra. O Estado ficava com 50 e os outros 50 ele distribuía principalmente entre as famílias mais ricas. E os plebeus eles queriam ter participação no ager publicus, eles queriam ter acesso a terras, porque as terras só ficavam concentradas nas mãos dos mais poderosos. Então, se eles já não tinham igualdade política, não tinham direitos garantidos, ou seja, eles podiam ficar escravos de alguém a qualquer momento, e não tinham terra, eles não tinham nada praticamente. Eles eram totalmente dependentes e totalmente vulneráveis às classes dominantes. Então eles também queriam acesso ao ager publicus. E a gente vai ver que até as leis licínias, que a gente vai tratar mais pra frente, não havia nenhuma regulamentação de como eram feitas as divisões por parte de Roma. Então a gente vai ver que nesse processo de séculos, literalmente séculos, os plebeus sofreram muito com a questão das divisões das terras. Isso não quer dizer que após as leis licínias foi totalmente resolvido, mas quer dizer, havia uma condição. Os plebeus queriam isso, eles não queriam que as terras ficassem totalmente com eles. Alguns queriam, é óbvio, mas eles não queriam que a terra ficasse totalmente com eles. Eles queriam uma
igualdade, eles queriam o direito a ter uma terra. Então, esse é um dos pontos, esses três motivos que eu citei, a escravatura por dívidas, a igualdade de direitos políticos e o acesso ao ar públicos foram os pontos de partida para a primeira Revolução Plebeia em 494. E é dela que a gente vai tratar agora. Em 494, então, durante o período de guerras que Roma passava contra os Volascos, os Ecos e os Sabinos, os plebeus estavam adquirindo muitas dívidas com os patrícios. É válido lembrar que os plebeus é que constituíam o exército, ou seja, os mais ricos não iam para a guerra. E neste momento os plebeus eles estavam um pouco enfurecidos de que eles estavam indo à guerra, eles estavam morrendo na guerra e ainda estavam virando escravos pela questão de dívidas. Então eles reivindicavam essa questão. Os patrícios foram lá e receberam, vamos falar assim, e falaram: plebeus, nós vamos melhorar essas condições, nós vamos tratar disso, só vamos acabar com a guerra primeiro. Então os plebeus aceitaram, então vamos acabar com a guerra primeiro, assim que a guerra acabar, teremos as nossas demandas atendidas. Só que não. Quando a guerra acabou, os patrícios esqueceram entre aspas, fizeram de esquecidos e não resolveram nada, ou seja, os plebeus continuavam na mesma situação, continuavam endividados e se tornando escravos dos mais ricos. Então os plebeus promoveram uma revolta. Os soldados, obviamente, que eram os plebeus, se retiraram para o Monte Sacro, que é um monte que fica na cidade de Roma, e lá permaneceram em protesto. Lembra que eu disse que os plebeus constituíam o exército romano? Então, se os plebeus estavam revoltados no Monte Sacro, quem que estava defendendo a cidade de Roma? Isso mesmo, ninguém. Os patrícios então entraram em um pouco de desespero e pensaram: bom, não temos nenhuma segurança na cidade porque os plebeus se revoltaram. O que faremos? Atenderemos às demandas plebeias. Mas antes desse atendimento e antes dessas reivindicações se tornarem realidade, os plebeus já estavam se mobilizando, já estavam montando a própria organização. Eles permaneceram no Monte Sacro, os plebeus, por cerca de 3 ou 4 dias, não há um consenso sobre o período de tempo. E lá eles elegeram o seu próprio magistrado, ou seus próprios magistrados, há também dúvida se era um ou mais. E com esses magistrados foi criado então o Tribuna da Plebe, que tinha por objetivo defender os plebeus de abusos por parte dos patrícios. E então os patrícios, vendo que não tinha outra saída, eles resolveram atender às reivindicações dos plebeus. Mas é estranho, porque no acordo entre os plebeus e os patrícios, nada dizia sobre a questão das dívidas, ou seja, os plebeus assinaram um acordo que não mudava praticamente a situação das dívidas, continuava a mesma coisa. Mas uma derrota por um lado, uma vitória por outro. Em 494 foi criado então o Edis da Plebe, que eram os tribunos da plebe, que tinham por objetivo defender os plebeus dos abusos dos patrícios. Após essa vitória dos plebeus, ocorreram outros movimentos menores, mas não menos importantes. Vamos tratar um pouco deles. Não vou entrar muito a fundo, mas vamos tratar um pouco deles. Em 486 a.C., Espúrio Cássio elaborou um projeto de lei que previa uma espécie de reforma agrária. Nesse projeto, ele propunha que fosse entregue aos plebeus algumas terras tomadas durante as batalhas contra os hérnicos, e a outra metade seria reservada a órgãos públicos, ou seja, o Estado dividiria entre eles e os patrícios. Esse projeto não foi aprovado, porque um dos cônsules acabou se opondo, mas mostra que havia essa consciência entre as pessoas de poder que deveria haver uma divisão entre os patrícios e os plebeus no quesito de terras. Em 460 a.C., o sabino Apio Erdônio ele mobilizou alguns desterrados, ou seja, que não possuíam terras ou tinham perdido suas terras, e alguns escravos também, eles acabaram ocupando o Capitólio. Os soldados romanos eles tiveram que se mobilizar em grandes quantidades e até pedir ajuda a aliados para retomar o morro. Não houve nenhuma conquista grande por causa dessa revolta, mas uma revolta ocorreu justamente por causa da má distribuição de terras. E em 455, a lei de Espúrio Tarpeio e Aulo Aternio teria limitado o poder dos cônsules, ou seja, agora crimes comuns que os plebeus cometessem não podiam ser julgados somente pelos cônsules, ou seja, proibindo que houvesse divisões, ou seja, se o patrício cometesse um crime e o plebeu fosse lá e cometesse o mesmo crime, assim impossibilitava que houvesse julgamentos e sentenças diferentes para os dois casos. Chegamos então na primeira de uma das mais importantes leis, a Lei das 12 Tábuas. Mas antes de a gente falar da lei propriamente dita, a gente vai falar um pouco dos antecedentes dela. Em 462,
o tribuno Caio Terentilo, ele propôs a criação de uma comissão de 5 pessoas, ou seja, seriam 5 pessoas que limitariam o poder dos pretores na questão jurídica. Os patrícios eles se opuseram a essa proposta, porque, óbvio, isso acabaria limitando um pouco as decisões que poderiam favorecer os patrícios. Isso gerou uma luta que duraria vários anos, e como a gente vai ver a seguir, ocasionou várias e várias transformações. Em 454, portanto, uma comissão de 3 pessoas partiu para a Grécia. Por que para a Grécia? Porque eles queriam estudar a legislação grega e assim aprender um pouco mais com modos de política grega. Eles retornaram em 452 trazendo vários ensinamentos. Após o retorno dessa comissão, em 452 é eleito o colégio de 10 membros, os decemviros. As decisões que passassem por esse congresso, por essa comissão, deveriam ser tomadas por unanimidade, ou seja, se um votasse contra, não seria aprovado. Cada decemviro ele tinha o direito de protesto, ou seja, se ele não concordasse com alguma coisa, ele poderia protestar e propor uma resolução que alteraria a decisão. E entre esses decemviros estavam os 3 que foram enviados à Grécia, e todos os outros eram patrícios, ou seja, não havia plebeus entre os decemviros. Isso vai acabar gerando certas revoltas. E após um ano de trabalho, lá em 451 a.C., eles formularam as 10 tábuas de lei. Ué, não são 12? A gente vai ver. Vai se transformar em mais 2, mas por enquanto são só 10. Em 450, então, eles resolvem reformular os decemviros. Eles veem que constituídos apenas de patrícios não daria certo. Então são convocados 5 patrícios e 5 plebeus, ou seja, patrícios e plebeus em números iguais nos decemviros. Esses novos decemviros, ainda em 450, eles propõem mais 2 tábuas, entendeu? Porque a lei das 12 tábuas, 10 mais 2, 12. Nessas leis, entre outras coisas, eles reafirmavam que estava proibido o matrimônio entre plebeus e patrícios, ou seja, os dois não poderiam casar. Só que as assembleias populares, as assembleias dos plebeus, não foi consultada, não foi tomada nenhuma decisão entre eles. E os decemviros, então, eles assumiram atitudes de tirania, eles estavam provocando assassinatos, atos de violência, e estavam até proporcionando prejuízos entre os plebeus. Isso acabou gerando protestos, então, em 449, os decemviros são obrigados a deixar o poder. Então, após os decemviros deixarem o poder, as leis de 12 tábuas ainda foram estabelecidas. O que eram as leis das 12 tábuas? Ou seja, as leis agora elas estariam em lugares públicos, ou seja, se um plebeu quisesse consultar as leis para ver se ele estava dentro da lei ou se algum patrício estava infringindo a lei, ele poderia chegar nessa tábua, nesse lugar público e consultar as leis. Ele poderia ler as leis e ver se estava tudo certo. Isso, óbvio, universalizou as leis, agora permitiu a compreensão entre todos. E segundo Cícero, que nem eu citei lá no começo do podcast, isso assegurava que ninguém fugisse da lei. Bom, assegurava, não quer dizer que isso impedia que fugissem da lei, mas deixava uma certa proteção às pessoas de que todos seguiriam a lei de forma igual. Mas é óbvio, nem tudo são flores. As leis das 12 tábuas, elas eram principalmente patriarcais. As mulheres mal tinham direitos, para não dizer não tinham. Elas estavam sujeitas sempre à autoridade do pai. Ou seja, elas dependiam do pai para tudo. Politicamente, era o pai que mandava na vida das garotas. E após elas se casassem, conhecessem algum rapaz, elas ficavam totalmente, como posso dizer, sujeitas ao marido. Então, as mulheres não tinham direito, elas eram subjugadas pelos patrícios e pelos plebeus também. E é válido dizer também que foi mantida a proibição entre o matrimônio entre os plebeus e os patrícios. Mas é óbvio, isso foi uma lei muito importante para o desenvolvimento principalmente da sociedade plebeia contra os patrícios. Isso acabou gerando em um retorno de maior igualdade, mas é óbvio, não assegurou propriamente os direitos e ainda assim havia muitas diferenças entre os dois. Em 449, os cônsules Lúcio Valério e Marco Horácio promoveram 3 leis, que ficaram conhecidas como as leis de Valério e de Horácio. A primeira lei, ela prescrevia que todas as decisões tomadas nos comícios tribais, que eram chamados plebiscitos. Então os plebiscitos que a gente faz hoje vêm da época romana? Sim, plebiscito das decisões tomadas a partir dos plebeus. Essas decisões, então, passariam a ser obrigatórias para todo o povo romano, ou seja, as decisões tomadas nos plebiscitos valiam tanto para os plebeus, tanto para os patrícios, ou seja, não havia diferença agora na questão das leis para as duas classes.
A segunda lei, ela repunha, porque antes existia isso, mas foi retirado, o direito que o cidadão tinha para apelar a sua sentença caso ele fosse condenado à morte ou a um castigo corporal. Ou seja, se ele fosse condenado à morte ou castigo corporal, ele poderia apelar, poderia, ou seja, voltar ao julgamento para rever se essa pena condizia com o crime que ele havia cometido. E a terceira lei, ela reafirmava a imunidade dos tribunos da plebe, ou seja, elas não poderiam sofrer com leis vindas dos patrícios ou com abusos vindos dos patrícios. É importante frisar que essa lei ela é reafirmada, porque segundo Livio, esse negócio de imunidade dos tribunos da plebe foi praticamente esquecida nos anos que se seguiram. Então foi muito importante as leis de Valério e de Horácio reafirmarem que havia essa imunidade. Chegamos então nas leis de Canuleio, ou mais conhecidas como as leis de Canuleia. No ano de 445, o tribuno da plebe, Caio Canuleio, apresentou um projeto de lei que pedia a legalização dos casamentos entre patrícios e plebeus. Mas havia outro ponto. Era também pela primeira vez que os plebeus teriam reivindicado o acesso a cargos de Estado na República Romana. Os patrícios acabaram aceitando na questão dos matrimônios, ou seja, agora os patrícios poderiam se casar com plebeus e vice-versa. No entanto, na questão da reivindicação para o acesso a cargos de Estado, os patrícios já ficaram com o pé atrás. Eles então decidiram criar os tribunos militares. O que eram os tribunos militares? Os tribunos militares eram um compromisso que os patrícios criaram com os plebeus, ou seja, era um cargo especial que tinha o poder de cônsul. E assim era substituído dos antigos pretores. Não quer dizer que com a ascensão dos tribunos militares os pretores deixaram de existir. Não. Ou era um tribuno militar ou era um pretor. Quem decidia isso era o Senado romano, e todo ano era decidido se ia ser um tribuno militar ou um pretor. Na questão dos tribunos militares, já que os pretores eram majoritariamente ou 100% formados por patrícios, os tribunos militares não. Plebeus acabavam assumindo essa função de vez em outra, assim dando maior acesso ao poder que os plebeus tanto queriam. No entanto, era muito difícil que os plebeus sejam eleitos para esse cargo, porque onde a eleição era realizada na comitia centuriata, que era uma espécie de assembleia, os patrícios detinham a maioria, ou seja, só iria ter um plebeu no poder se os patrícios assim quisessem. Após as leis canuleias, se estabeleceu um período de paz entre os patrícios e os plebeus. Isso porque Roma estava em guerra contra os veios, que era um povo etrusco. Então se formou uma frente única entre patrícios e plebeus para combater o inimigo. Foi nessa época também que começou a se instituir um pré-pagamento, ou seja, um soldo, aos soldados que iam para a linha de frente, assim aliviando um pouco a pressão entre os plebeus e os patrícios. Mas esse tempo de calmarias não durou muito. No ano de 390 a.C., os galos, que são originários ali da Gália, invadiram e saquearam a cidade de Roma. Assim a população se dispersou nos envoltos da cidade. Esse saque causou uma destruição das bases econômicas da cidade e um aumento espantoso do número de devedores. Ou seja, havia muitas dívidas e muita criação de dívidas. Ou seja, mais escravos. E era justamente, lembra que eu citei um dos 3 pontos principais, a escravidão por parte da dívida? Era aí que essa parte entra em cena. Em 384, então, Marco Manlio Capitolino foi o primeiro entre os patrícios a tomar partido dos plebeus, ou seja, entrar do lado dos plebeus na questão das dívidas. Só que ele acabou sendo eleito como ditador da cidade de Roma e foi preso e acabou sentenciado à morte. Mas foi um grande passo, porque um dos patrícios finalmente havia entendido o lado dos plebeus nessa luta. Esse foi o primeiro episódio que será dividido em 2 partes, das lutas entre plebeus e patrícios. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. A parte 2 sai até domingo dessa semana, então fiquem bem e muito obrigado por ouvir até aqui.